pessoal, tudo bem? A gente está novamente no Pod Inspira e a gente trouxe hoje uma psicóloga clínica infantil, mas ela também atende adultos, mas nosso foco hoje vai ser o infantil, sendo que ela é uma profissional incrível, a melhor que eu conheço. Infelizmente não pode atender os meus, não é mesmo? Né? Não posso. E a Mari vai falar um pouquinho dela para vocês e o papo vai ser super bacana, que a gente vai falar sobre crianças e terapia. Pode se apresentar, Má. Bom, eu sou Mariana Branco, né? Atuo aí com crianças há mais ou menos desde 98. É ótimo, né? Desde 98. Né? Quer dizer, então, esse mundo infantil aí é um mundo que sempre permeia aí a minha formação, né? Então, eu sou psicóloga clínica, né, e especialista na área também hospitalar. Então, também atendo crianças na área hospitalar, agora um pouquinho mais afastada, mas faço aí atendimento dentro aí do consultório, venho atendendo com uma abordagem de teoria do apego, né? E já passei um pouco na área educacional, então meu início vem aí dessa raiz mais educacional, e depois vim atuando mais na psicologia. Mas você está com um consultório novo, né? Tô com um consultório novo. Eu voltei a atender presencialmente. Na verdade, eu nunca deixei de atender o grupo infantil, né? Com a pandemia, a gente acabou atendendo mais no sistema online, né? Que foi uma experiência incrível atender. Teve que dar um jeito, né? A gente teve que se adaptar, né? As crianças estavam precisando muito desse atendimento. Então, alguns pacientes que estavam comigo na pandemia acabaram seguindo comigo na pandemia e a gente acabou continuamos fazendo esses atendimentos. E aí, depois, agora, com tudo normalizando, né, eu acabei mudando o consultório, e um consultório super acolhedor, super gostoso, e aí próprio aí para esse atendimento, né? Então, está lá. Tá novinho. Onde é que fica o seu consultório hoje? O consultório fica ali no Panambi, Vila Andrade, né? Fica nessa região. Má, vou começar algumas perguntas aqui, tá? Antes da gente começar, eu expliquei que eu não conseguiria fazer o podcast ao vivo pela questão do horário, por a gente estar trabalhando com atendimento e não seria um horário que as pessoas conseguiriam acessar, né? Certo. Então, tem algumas perguntas que eu já deixei pré-estabelecidas, né? Mas se você achar que falta ou que precisa falar de alguma coisa, por favor, a gente vai indo. Então, a terapia infantil, ela chama muita atenção porque é muito difícil achar profissional. Começa por aí. Eu como mãe, né? Então, agora eu sou mãe. É muito difícil a gente achar profissional e a gente tem pouca informação. Então, a sua presença aqui é muito importante hoje para que a gente tire algumas coisas da cabeça dos pais para a gente poder trazer. Então, a primeira pergunta é: qual a idade que a gente pode começar a terapia infantil? Com quantos anos a criança pode ir para a psicoterapia? Normalmente nós vamos falar no início do processo terapêutico, né, infantil, a partir de 3 anos. Né? É claro que isso vai depender muito do terapeuta, mas vamos falar a partir dos 3 anos. Em alguns casos, até é possível a partir de 2 anos e meio, dependendo da demanda, porque algumas crianças começam a apresentar algumas dificuldades antes de 3 anos. Né? Não é todo o terapeuta que atende, mas a partir de 2,5 já é possível esse processo se iniciar. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema, sei lá, com desfraude, que é essa fase, né? Isso. Um desfraude, uma coisinha ali. Problema do sono, né? Do sono, Isso. o que as pessoas falam do tal do Terrible Two. Isso, perfeito. Então, eu já posso começar a conversar com você, a te procurar. Isso. E essa é uma ajuda nesse período fundamental, né? Que, de repente, os pais se sentem muito inseguros. E aí, o psicólogo ajuda nessa atuação, nessa troca, né, com o filho, nessa insegurança, nesse momento de entendimento sobre o desenvolvimento, né? Às vezes, preocupado se a criança está se desenvolvendo na fala, né, se desenvolvendo na parte cognitiva, motora. É, né? Que tem isso, né? O amiguinho dele fala e ele não fala. As comparações, né? O amiguinho já desfraudou e o meu não. Isso. E aí você também dá
essa orientação. Sim, essa orientação faz parte desse processo, né? Então, eu sempre vou dizer que no infantil a gente vai trabalhar sempre juntos. Então, é a família junto com a criança. Bom, então todo mundo participa, né? Todo mundo. Quem deve fazer esse encaminhamento pro psicólogo infantil? Isso é uma dúvida muito, muito recorrente entre as mães. Eu participo de 2 grupos de mães, né, de bairros, e aí quando é que quem manda o meu filho para a psicóloga? É a escola, é a pediatra, é a fono, sou eu? Quem vai falar? Você precisa levar lá. Na verdade, todos esses podem mandar, né? Todos esses podem encaminhar essa criança para um psicólogo, mas os pais também podem ir ao psicólogo e também entender se essa criança precisa, né? O psicólogo vai avaliar se essa criança precisa ou não. Às vezes a criança não precisa, a criança precisa de pontualmente uma ajuda, né? E aí ela recebe alta, né? Né? Ou essa família precisa de uma avaliação e percebemos que não uma orientação, né, mais pontual e isso não precisa dar uma continuidade, né? Então, os pais também podem fazer isso. Eu sei que a gente trabalhou um tempo juntas literalmente fisicamente, sim, né? Mas sim. Eu sei que você tem uma preferência por convocar todo mundo, né? Se precisar. Então, sim. Mãe, cuidadora, né? Babá, cuidadora, sim. Se precisar. Pai, enfim. Avós. Você também entra na escola, né? Se precisar. Sim. Tudo se precisar, tá, gente? Todo mundo que está envolvido com a criança, a gente vai dizer que são pessoas que... É uma equipe, né? Então, assim, eu vou entrar junto para a gente trabalhar o que é que está acontecendo. Então, se tem alguma questão aí voltada que esbarra na escola, a gente vai ter que trazer a escola também, né? Se essa criança fica muito nos avós, a gente tem que trazer esses avós. Né? Se essa criança está com a babá, a gente precisa também trazer essa babá para orientá-la, para saber como é que essa criança está se dando com essa babá. Né? Então, é muito importante que todos estejam envolvidos e todos estejam dispostos a estar nesse processo. Porque às vezes a gente acha que é só a mãe, né, ou a pessoa responsável pela criança, e na verdade não, todo mundo acaba tendo que participar dessa orientação, né? Sim, todo mundo. Todo mundo acaba tendo que participar e nesse processo de terapia, do infantil, eu acredito que só ela ocorre de maneira eficaz mesmo a partir desse momento. A partir do momento que a família toda está ali, né? A família está. Às vezes, temos casos, né, de famílias em que tem a separação conjugal e aí a gente também tem que administrar isso, né? Essas duas famílias. E essas famílias também precisam estar ali e o terapeuta também tem que... mediar, né? Mediar essa condição. Mas lembrando que não é uma terapia familiar. Lembrando que não é familiar, exato. Ela é também uma orientação, né, com esses pais. Se esses pais precisarem, né, aí esse encaminhamento vai ser feito, mas é tudo referente à criança. É somente a criança. Isso. Como é que a terapia com as crianças pequenas, como é que são essas sessões, né? Então, entra um pacientinho, eu lembro de você falando pacientinho. Como é que é esse dia, né? Então, perguntando aqui como mãe. Pego o Theo, pego o Lulu, levo para a Mari, né? Não sei, a gente tem uma conversa antes, como é que é? Com crianças, a gente vai trabalhar jogos, né, brinquedos, então parte lúdica, muito isso vai acontecer. E a gente vai fazer essa avaliação de acordo com essa comunicação não verbal. Né? Então, isso vai acontecer. Dependendo da faixa etária, os testes vão entrar também, né? E, claro, toda a comunicação que isso se dá, né? Ali dentro do processo terapêutico, tudo é avaliado. Porque tem algumas mães que falam assim, eu levo meu filho, mas ela só brinca com ele. Você já deve ter ouvido isso. Sim, sim. E esse brincar que eu acho que a maioria das pessoas não entendem. Porque esse brincar, ele é muito significativo, né? Então, a criança, ela está ali brincando e para um terapeuta, essa forma de brincar, o que ela está brincando, a maneira como isso está sendo representado, ela tem para a gente uma leitura diferente. Porque a criança não vai chegar, uma criança de 4 anos não vai chegar e falar, eu fui para a escola, me senti
angustiar, não tem como. Não tem. Mas a criança, ela não tem, na verdade, ela não tem a maneira ainda elaborada das palavras, mas ela tem um sentimento. Então, o que o terapeuta faz é tentar traduzir o que essa criança faz. Porque essa criança a criança ela tem muita compreensão. E o que eu vejo muito no consultório é que a criança ela tem mais entendimento, às vezes, sobre a sua posição do que, às vezes, os adultos. Né? Então, ela consegue identificar rápido o que ela tem, né? Porque a criança ela não tem esse mecanismo de defesa, né? Muito armado como os adultos, né? Então, assim, a criança fala, né? Solta. Ela solta, né? Tranquilamente ela solta. Mas ela não tem ainda a ferramenta das palavras. Eu estou angustiada, estou triste, estou... Ela nem sabe. Ela não sabe ainda nomear, né? Então, a gente fala nomeação. Ela não tem ainda esse recurso, tá? E isso ela vai acabar desenvolvendo na terapia. Mas o sentir existe, né? Sim, claro, está presente. Quais são os indícios, Má, que indicam que os pais devem considerar a busca por um psicólogo para a criança? Isso é uma pergunta, assim, fundamental, né? O que eu vejo na minha criança que eu falo, vou procurar uma psicóloga? Eu sei que é amplo também, né? É muito grande, né? Muito, muito grande. Eu sei que eu exagerei, mas tudo bem. É muito grande. Bom, se essa criança começa a apresentar qualquer dificuldade, né? Então, uma dificuldade ali de aprendizagem, uma dificuldade de relacionamentos, né? O que é relacionamentos para uma criança? Bom, ali com os amigos, né? Então, os amigos da escola. Eu estou tendo dificuldade com meu filho, né? Ou a criança está tendo dificuldade ali com um dos pais. Então, a criança está se isolando, está mais entristecida. E aí eu não estou falando de um período, né? Assim, de um período curto, Uma né? semaninha. Uma semana. Estou falando de um período que eu já venho percebendo, né? A escola vem percebendo isso nessa criança, né? A criança está muito agitada, né? Ou ela está com problema de sono, esse sono está muito agitado, muitos pesadelos. Então, isso é um dado importante para começar minimamente a se avaliar, né? Então, não necessariamente ela precisa, tá? De uma terapia, mas ela precisa avaliar, saber o que é que está acontecendo. Então, sei lá, Mari, meu filho não está me obedecendo. E aí, esse não obedecer também pode ser um pouco de agressividade. Pode ser até uma característica, às vezes, da própria fase, né, que a criança está passando. Então, quando a gente vai falar não obedecer, o que está acontecendo, né? Quer dizer, será que essa criança ela tá ainda não identificando essa questão de autoridade? Esse pai consegue trazer, né, transpor essa segurança para essa criança? Como é que está essa relação, né? Então, será que essa criança consegue ser vista, né, por essa família? Muitas vezes a criança acaba não tendo voz, né? Então, uma criança, eu não vou dar muita atenção para o que ela está falando, né? Você sabe que eu tenho uma visão, assim, de que a gente está mudando um pouco a nossa visão sobre as crianças. Então, hoje eu vejo bastante mãe, bastante pai tentando estudar, pelo menos, né? Mas ainda tem muita dificuldade na humanização infantil, sabe? De que aquilo é um ser humaninho. Sim. Você vê isso também? Não. Vejo sim. É que como você está com criança desde 98, eu acho que você viu muita coisa mudar. Muita coisa. E as crianças mudaram também. Porque 98 bater era normal, né? Ainda. O normal. Era normal, né? Era mais normalizado. Era mais normalizado. Era. Como é que você vê esse... Sabe? Sim. Essa mudança, né? Acho que as crianças mudaram muito. Eu acho que a entrada da tecnologia, né, nesse processo, ela também trouxe uma criança muito mais ativa, né? Então, é uma criança que ela vem com uma enxurrada de estímulos. Então, é uma criança que também pede mais. Então, aquela criança lá de 98 era uma criança mais tranquila, nesse aspecto, no aspecto do que ela pedia, né? E de informação também. E de informação, né? A criança de hoje é uma criança que está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto ela está ali, de repente, conversando com você, ela está já querendo brincar, ela já está querendo o próximo brinquedo, ela está... Então, essa necessidade vem falando muito do mundo de hoje. Posso fazer uma pergunta, que eu sei que não estava aqui, mas assim, o que eu percebi, eu estava conversando com uma paciente, e aí deu janeiro agora as férias, e ela tem uns filhos muito semelhantes aos meus. E ela falou assim,
Bia, não acabava. Eu fazia uma coisa, aí tinha que ter a próxima coisa e a próxima coisa. E aí eu pensei, a escola também, quando fica no integral, também tem muita atividade hoje em dia, né? Sim, então, sim. a criança entra e tem um lanche. Aí tem um lanche e tem um cantar. Aí do cantar tem... E aí, quando essa criança sai de férias e vai, sei lá, num parque, não é mais suficiente. Eu senti isso também. Sim, a gente tem uma dificuldade hoje em o que é o tédio, né? Trabalhar o tédio. Então, até no consultório, eu brinco que a gente tem que aprender a trabalhar esse tédio. Eu tenho uma paciente que ela diz, Mari, é muito difícil trabalhar, é muito difícil fazer o exercício do tédio. É muito difícil, porque o tédio, nós perdemos essa condição, não só a criança, né? O adulto também. A gente não sabe ficar parado, né? Ficar sem o celular, ficar sem algum outro estímulo. A gente precisa de estímulo o tempo inteiro. E a criança também vem pegando isso. Então, o que é ficar ali só no parque, né? O que é ficar, que seja brincando sozinho, né? Então, é muito difícil ver criança brincando sozinho hoje em dia. E os pais acreditam, muitas vezes, que a criança precisa estar o tempo todo em tarefas. Hiperestimulado. E isso sobrecarrega emocionalmente a criança. Que é aquela coisa de sai da escola, vai para natação, vai para o balé. E aí a criança chega 9 horas da noite em casa. Isso. E essa criança não tem espaço para brincar. E o brincar, né, que é muito importante durante o período de crescimento dessa criança, também vai dando para a gente sequelas. Tá? Sequelas dessa falta de assim, maturidade precoce. Tá? Entendi. Ela tem muitos compromissos, né? Muitos compromissos. Horário. E ela não é criança. Ela deixa de ser criança. Tem horário hoje, né? Sim, horário. Mas ela tem que ter horário para fazer essas coisas, né? Para brincar, para ficar livre, para poder criar. Uma criança que não tem, ela tem o horário dela preenchido o tempo todo, cadê a criação? Né? Quando você vai cobrar essa criança, você precisa criar, você precisa se desenvolver, você precisa ter ideias. Como é que essa criança vai ter se ela não teve oportunidade de fazer isso? Entendi. Tá? Nosso mundo está diferente, né? Aí a pergunta mais difícil ainda, ó. Quanto dura o processo terapêutico para crianças? Que essa é a pergunta mais complexa, né, que a gente tem. Bom, isso é muito individual. Né? É difícil falar, mas não costuma ser muito longo. Ele vai de algumas semanas para alguns meses e vai depender também, né? Pode até ir um pouquinho mais, mas não costuma ser tão longo. Vai depender assim, do que foi ali notado. E também da criança, né? Da criança, da família. Eu falo, né, que depende da criança e da família. Porque eu acredito que tem muita angústia das mães, dessa coisa do resolve aí, né? Então, toma, Mariana, aqui, minha filha, tá bom? Tô dando ela meio assim, você me devolve, ok. Mas também tem a minha participação, né? Sim, a conscientização dos pais para isso é um trabalho que o psicólogo precisa ter durante a terapia. É porque o adulto, eu sou o adulto ali, né? Mas a criança não tem recurso para fazer sozinha. Não tem. É por isso que eu preciso trazer esse pai. Porque eu não posso só trabalhar a criança. A criança ela não tem meios para poder mudar sozinha. Ela precisa que os pais estejam envolvidos com ela, né? Envolvidos em poder mudar. Senão a criança vai embora e cadê esse pai que não dá esse suporte? Né? Cadê esse pai que não validou? Que não né? tá lá. Né? Vou continuar aqui. Se você quiser falar outra coisa, você me avisa, tá? Pra gente também. Mas eu quero fazer todas as perguntas. Talvez você volte outro dia também. Pode ser? Bom, pode. Não pode ser? Pode. Claro. Aí, assim, uma pergunta que a gente sabe, mas quais são os benefícios da criança ir para terapia, né? A gente sabe, mas pode falar. Bom, são milhares, né? Lidar com as emoções é uma das condições. E como lidar, né? Quer dizer, vamos nomear essas emoções, vamos colocar, vamos entender dentro de mim o que está acontecendo. Né? Então, essa criança ela precisa aprender a nomear, né? Entender também quem é ela, né? Quer dizer, o que eu gosto, né? Quem sou eu nesse mundo?
Quem são esses pais, né? Qual é a característica dos meus pais, né? Como é a minha relação com esses pais, né? E aprender a lidar também com as frustrações, né? Hoje, a gente vai falar muito disso, né? Quer dizer, como lidar com as frustrações. Temos muitas crianças com muitas dificuldades. Porque o universo da criança, ele muda muito, né? Porque às vezes a criança ela é filha única, daqui a pouco ela tem um irmão. Sim. E aí meio que, né? Como é que vai ser agora? Né? Tem outro serzinho também. E aí, às vezes a gente está na correria, está indo, e a gente, às vezes, não olha a criança como um todo. Ou se a criança não manifesta nada muito grave, não sei se você percebe isso, a gente acha que está tudo bem. Isso. A criança quietinha... Isso. É a mais perigosa. A boazinha, A boazinha, né? A muito madura... É que parece um adultinho falando. Isso, porque é uma criança que ela está internalizando algumas questões que muitas vezes não foram resolvidas. E aí que a gente precisa entender o que aquela criança está... O que será que ela está entendendo, né, desse processo de vida que a família está passando, né? De repente, uma mudança de país, né? Como tem acontecido. Agora, hoje em dia, eu tenho feito esse trabalho também, né? Muitas famílias, depois da pandemia, aconteceu isso, né? Muitas famílias foram morar fora do país. Então, eu estou atendendo assim, pessoas, crianças fora do Brasil. Que é uma outra coisa, uma outra demanda, né? Então, as famílias, essa adaptação, como é que é? É uma outra cultura, né? É uma outra expectativa ali de como lidar com as pessoas, com relacionamento, né? Porque outra língua. É outra língua, outra forma de se relacionar com os amigos de lá, né? Outra forma de se ver no futuro, porque como eu me via no futuro em um país, agora eu vou me ver em outro, né? Então, isso causa muitas instabilidades, insegurança. Então, aquela criança muito boazinha, muito quietinha, que não pede nada, talvez não podemos considerar que está tudo bem, né? Porque Nem isso. Sempre. Nem sempre. Às vezes ela passa pelo processo, assim, pelos pais como... eu nem vou me preocupar tanto. Deixa essa criança aqui, tá tudo bem. Deixa eu me concentrar lá no outro que tá agitado, que me dá mais... assim, que eu vou lá na escola que tá... Que dá mais trabalho. Que dá mais trabalho, né? Que tá reclamações, né? E tudo mais. Mas nem sempre essa criança é aquela que vai ter dificuldades, frutos lá na frente enfim, tem isso, né, vezes, indícios, né, maiores, quer dizer, sofrimentos maiores, né? Tem a coisa de... Aí eu vou falar da minha parte, que eu pego eles, né, depois. E eu sempre escuto assim, Bia, eu era uma criança quietinha porque eu tinha medo de incomodar. Isso. Porque, sei lá, eu via meu pai, minha mãe muito preocupados com alguma coisa e eu não queria ser um motivo de incômodo. Isso. Mas agora adulto, né? Sim. Aí você tem que pensar o que essa criança processou para nessa época ter essa ideia. Aí nós vamos falar um pouco, aí entra um pouco até essa necessidade do que foi dentro dessa relação, né? Porque o que a criança ela entendeu desses pais? Então eu preciso ser essa criança, eu preciso ser dentro dessa relação muito entregar, né? Eu preciso entregar, não dar ser a melhor criança, né? Eu não posso dar trabalho para essa mãe. Eu me sinto insegura nessa relação, quer dizer, eu não tenho uma mãe disponível. Então, aí a gente vai entrar na questão, né, que eu acho que até a gente vai falar daqui a pouquinho, né, mais desse apego, né, quer dizer, desse apego inseguro, né? Uhum. Então, você pode explicar um pouquinho o que é a teoria do apego? Porque, assim, vai ver, profissional vai ver, mas tem muita gente que não faz a menor ideia do que é abordagem psicológica e tudo mais. Então, se você puder explicar assim, como se você estivesse falando para uma criança de 8 anos, ajuda. Então, explica para... Eu não sei mesmo do apego, né? Então, eu só posso falar... Me ajuda a entender o que é essa teoria do apego. Tá bom. Eu acho que muita gente tem dúvida mesmo, né? O que é isso, né? O que é apego? Por que eu falo tanto de figura do apego, né? Essa teoria, na verdade, ela fala sobre os vínculos, sobre como a gente estabelece esses vínculos. Então,
a partir do momento que a gente tem, né, lá atrás, né, com os nossos cuidadores, que a gente vai chamar, podem ser os pais, podem não ser os pais, né? Então, a partir dessa relação se estabelece assim, essa relação de uma maneira mais saudável ou menos saudável. Uhum. E quando a gente vai dizer que ela foi menos saudável, a gente está dizendo que talvez esses pais tenham sido menos disponíveis. Tá? A gente vai dizer de pais que não estão acessíveis a essa criança, né? Que estão menos receptivos. E esses pais, às vezes, podem não ter percebido isso, podem não ter notado, mas agiram dessa forma. E aí se estabeleceu uma relação ali, uma característica, de repente, dessa sua paciente aí. Uhum. Né? E aí essa criança que teve essa relação com esses pais não acessíveis, né, não disponíveis, ela vai se tornando lá na frente um adulto que não tem confiança sobre si, sobre o mundo, né, sobre as relações. Porque essa relação, ela não foi construída. Não foi. Ela não foi. É como se ela tivesse, assim, com uma base, assim, ainda muito, não sólida, sabe? Ela não tem essa segurança. Ela fica muito vulnerável. É aquela ideia de que, assim, você... Aí eu tô viajando mesmo. Você é minha filha, então já tá bom. Então eu não preciso fazer muita coisa. E aí não cria, sabe, não cria proximidade. Isso, intimidade, é isso? Não cria intimidade, não cria esse acolhimento, né? Os pais acabam não entendendo qual é o grau de proximidade que precisam ter com essa criança. Então, o que eu tenho que ouvir dessa criança? Uhum. Aonde eu preciso estar? O que eu preciso estar? O que chama estar disponível? Entendeu? Porque parece fácil falar. Mas como é estar disponível? O que é estar disponível? Ele tá sentado no celular, né? Tô aqui, mas tô no celular. Será que é isso? O que é acolhimento, né? Então, a gente está falando de uma maneira, assim, muito geral, né? Mas esse pai indisponível, né? Essa mãe indisponível, ela vai gerando nessa criança muitas inseguranças. Então, essa criança, ela fica não sentindo não amada, né? Uhum. Então, não sou amada, né? Esses pais não depositam em mim essa confiança, essa segurança. Então, eu não tenho condições de me desenvolver, né? Acabo não tendo autoestima. Porque se esses pais não acreditam em mim, quem vai acreditar? E aí, isso desdobra, né? Até... Isso vai desdobrando em todas as relações. E aí, essa relação, ela vai ficando comprometida. Tá? Vai tendo repetições? Isso, vai havendo essas repetições. Então, por exemplo, eu fui uma criança que eu não fui ouvida, e aí na escola, né? A escola também não tem como ter esse acolhimento, porque às vezes são 10 crianças numa sala. E aí, sei lá, nas minhas relações amorosas eu posso... ter algum problema? Sim, isso vai acontecer. Provavelmente isso vai aparecer. Em algum momento da vida, a gente vai perceber que isso vai dar brecha pra gente de que essa condição ali, quando criança, não aconteceu. Por que o processo terapêutico é importante? Porque ele vai, a partir dele, começar a ter esse contato, né, assim, começar a entender a sua própria história, né, descobrir a sua história e começar, de repente, a mudar esse padrão. Entendi. E quando a gente fala de psicologia infantil, a gente está no momento certo para poder fazer isso. Dá para arrumar, né? Dá para arrumar. Não então, precisa chegar lá. Não precisa chegar lá. Então, acho que um pouco a minha missão, né, nesse trabalho, vamos dizer assim, né, acho que o que me deixa muito envolvida, né, é o quanto a gente pode fazer isso rápido, né, para que essa criança não tenha lá na frente... Não vai vir para a Bia. Né? Não vai chegar em você. Exatamente. Né? Vamos consertar. Tem aí uma pergunta. Alguns pacientes meus, adultos, eles falam que eles fizeram terapia infantil... Uhum. Mas muitos relatam que eles não lembram. É só dúvida mesmo da Bia mesmo. Uhum. É possível que tenha alguma coisa que tenha ajudado eles a não lembrar e seja positivo ou negativo? Não, isso é dúvida mesmo, assim. Em que sentido você diz que acha que talvez eles possam não lembrar?
É porque se ele foi para uma terapia infantil, aí você tem que considerar que eu atendo um pessoal de 30, 40, 50 anos. Então, terapia infantil, a gente está falando, sei lá, dos anos 90, que já é outra coisa. Sim, Então, se essa criança foi para terapia infantil nos anos 90, essa criança era tida como muito problemática. Sim, sim. Né? Eu acho que o modelo mudou muito, né? Quando eu estou falando de teoria do apego, por exemplo, ela veio lá pelos anos 1980, né? Então, assim, a gente está falando um pouco depois até disso, né? O modelo, ele vem se construindo também de entendimento. Então, quando a gente vai falar de experiências, quando a gente vai falar da relação mãe e crianças, necessidades, né? Eu acho que o processo de terapia, ele também vem mudando dentro do consultório. Então, a terapeuta, ela também vem entendendo essas necessidades. Então, não é como exatamente é com o adulto, né? Então, uma criança dentro da terapia, a terapeuta, ela vai adaptar as condições da faixa etária da criança, né? Os brinquedos de acordo com essa criança, né? De repente, ela pode até não lembrar como é que foi, mas ela começou a nomear as coisas de uma maneira diferente, né? Ela começou a se comunicar com os pais de uma maneira diferente, né? E mas nem são percebeu. poucos, tá? Não são todos que tiveram essa oportunidade. Sim. Eu acredito que agora a gente está muito mais... Ou é porque eu estou na área também, né? Não sei. Sim. Eu acho que hoje a gente está aceitando melhor a coisa do psicólogo, tanto no adulto quanto na criança, né? Sim, eu acho que isso agora está sendo... as pessoas estão falando mais, né, sobre isso. E as crianças vêm trazendo. É comum também eles falarem, olha, o amiguinho tal, né? Faz terapia. Faz terapia. Então, não é mais o estigma que a gente carregou, né? Não é. E até comum, às vezes, isso já acontece também, né? Às vezes os próprios pacientes dizem, né? As crianças dizem, olha, eu não quero falar com você, pai, eu preciso levar lá na minha sessão, né? É bonitinho, né? Eu quero conversar com a minha psicóloga. Isso. Vou continuar aqui, tá? As nossas perguntinhas. De que maneira a infância... A gente falou um pouco, né? Constrói os alicerces ao longo da vida. Isso aqui ficou amplo, né? Mas, enfim, responda da forma que você quiser. Porque eu ia perguntar, de que maneira a infância constrói os alicerces para o bem-estar emocional e psicológico ao longo da vida? Gente, a infância, ela é a base, né? Ela é crucial para esse desenvolvimento. Então, quando a gente está falando em olhar para como esse adulto vai ser, a gente tem que olhar para a infância. Então, como é que ele vai se desenvolver lá na vida profissional, né? Lá no relacionamento, né? Lá como um ser humano que tenha condições de ter um olhar humanizado, se ele não teve na infância essa possibilidade. Então, a gente precisa investir na infância. Tá? Então, ou pelo menos que esse ser tenha a capacidade de poder entender e, quem sabe, fazer ressignificar isso. Né? Então, se ele pode ressignificar, eu acho que esse caminho vai ser outro. Vai para outro... Aí ele pode começar a plantar, né? Então, e aí colher coisas futuras, né? Diante dessa história, né? Vamos seguir aqui. Talvez, mas a gente não consiga fazer todos, porque eu acho que eu dei uma exagerada de perguntas. Tudo bem. Fiquei muito, muito empolgada e muito feliz. Mas, como eu disse, a gente tenta vir outra vez. Muito provavelmente vai ter perguntas que vão surgir das pessoas que vão assistir. A gente pode tentar ajudar. Então, eu vou seguir aqui, talvez até com perguntas meio complexas, né? Mas, como é que eu vou mais profundo aqui? A gente tinha comentado sobre alguma coisa que os pais podem ajudar as crianças a expressar, né? E eu não sei, porque hoje em dia é muito complicado a gente dar orientação e como as pessoas entendem as orientações também, né? Como os pais recebem, você está dizendo, né? O que os pais leem, né? Recebem do terapeuta. Porque tem muito assim, ó, se a gente for ver, tem muita gente que fala sobre, por exemplo, educação positiva, né? Tem muito livro, tem muita coisa, tudo mais. Sim. E toda vez que a gente vai falar de educação infantil, sempre tem uma coisa de apanhei e não morri. Sim. Aqui em casa não é assim. Continuem fazendo isso. Como é que eles falam? Continuem fazendo isso que a geração vai ser péssima. Enfim, eu entendo tudo isso, mas
Como é que fica a Mari, sabe, no meio de tudo isso? Eu acho muito legal a partir do momento que a gente tem espaço para falar, sabia? É ótimo mesmo quando tem esse espaço. E aí eu vou esbarrar um pouco, quase que esbarrando na terapia, quase chegando na Bia, né? Na Bia. Quase que esbarrando, né? Até os pais se assustam um pouco, porque eu chego quase que na história deles, né? Eu chego na história deles porque eu preciso saber como é que foi um pouco essa infância. Quer dizer, não é uma terapia para os pais, entendeu? Uhum. Mas eu preciso entender que se esse pai é muito agressivo... Ele está reproduzindo. Ele tá como ele foi com criança? Quer dizer, ele tinha um pai muito agressivo? Como é que ele respondia a isso, né? Ele tinha medo do pai, né? Então, quando ele vai responder ali com aquele filho, talvez ele esteja reproduzindo um pouco como esse pai foi com ele. Então, talvez a gente tenha que ajudar esse pai a se tranquilizar, a entender que ele está fazendo um pouco mais da história dele do que exatamente tendo essa... assim, ele vai ter que aprender a lidar com esse filho a partir de então, né? Então, isso vai falar muito sobre o que ele viveu, né? Então, os pais muitas vezes trazem, né, essas dificuldades, né? Apanhei, né? E tô bem, né? Mas apanhou, sobreviveu, mas em que condições? O que é que você tem hoje de sequela sobre isso? E é isso que você não quer para o seu filho. Então, se você não quer que esse filho tenha sequelas, então vamos arrumar. Mas de onde vem a ideia de que bater... Isso é uma coisa... De onde será que veio a ideia de que bater é uma coisa, né... corretiva, né? Corretiva é bom. Mas eu acho que isso vem falando da dificuldade que temos em colocar, arrumar, né, demonstrar as nossas emoções, tá? Então... Porque nós temos também. Vejam lá os seus pacientes, me diga você melhor, né? Como colocar em ordem o que eles sentem. Você sabe que eu tenho no sofá, eu tenho um negocinho assim para colocar copo de sofá, um bracinho, né, de sofá. Sim. Eles começam, durante a sessão, a arranhar. Eu já troquei 3. Olha Sabe um só. porta-copo de braço de Sim. sofá? Eu já tive que trocar 3 vezes, porque todos os pacientes, a grande maioria, senta e vai fazendo a sessão assim, ó. Vai mexendo. Porque a gente está conversando de assuntos difíceis, então eles começam... Claro. Ou é isso, ou eles começam a desfazer o copo. Sim, olha a dificuldade, né? Quer dizer, um adulto que não consegue. Você imagina um adulto que não consegue nomear? Como é que vai ser uma criança, então? A criança também não sabe. Então, se o adulto não sabe nomear, ele vai criar uma criança também não nomeando. Então, se ele não sabe identificar que ele é agressivo, mas ele não sabe que ele é agressivo. Então, como é que ele vai, esse pai que não sabe que ele é agressivo, também lidar com essa criança? Às vezes, ele nem percebeu que ele é agressivo com essa criança, na hora de falar, né? Na hora, de repente, de se comunicar, né? Ou de impor uma regra, né? Não, na verdade, impor, mas transmitir essa regra, né, ao filho. E aí, assim, né, a gente volta, porque assim, volta a coisa de eu saber quem eu sou, não é mesmo? Como pessoa, para que isso também não vá para os meus filhos, né? Eu, Bia, eu sempre falo, gente, antes de ter filho, vá fazer uma terapia, né? Vai tentar se curar para não ficar transmitindo isso. E se você transmitir, leve o seu filho para terapia. Hoje há um trabalho muito bacana, que é um trabalho de conscientização do que é ser pais, né? Eu acho muito bacana, porque os terapeutas hoje vêm trazendo isso, né? Vêm trazendo essa necessidade de olhar para a maternidade de uma maneira diferente. Então, eu tenho visto muito, né? Assim, de uma maneira geral, eu acho que as pessoas vêm trazendo essa informação, né? Da importância de olhar para o ser humano de uma maneira diferente e se preparar para isso. Porque é um preparo, quer dizer... Como tenho condições para isso, né? Estou disposta a isso. Condições psíquicas, porque muitas vezes eles ficam muito presos à questão financeira. E não é só isso. Não. Né? Existem outras coisas, né? Que a questão da maternidade vai trazer, né? Paternidade também, né? Vai trazer muitas coisas. Você quer dar algum recado, falar alguma coisa que você acha que eu não te perguntei? Mari é uma excelente profissional, super séria. Ela trouxe tudo escrito, maravilhosa. Você acha que... Porque você vai voltar. Eu acho que é um assunto muito extenso, né? Sim, é muita coisa, né? Muita coisa para falar. Eu não cheguei nem perto, né,
dos pormenores, por exemplo, sabe? Então, tem alguma coisa que, pelo menos nessa nossa apresentação, do nosso bate-papo, você acha que eu não consegui trazer para você falar, que seria importante? Eu acho que o que fica, acho que dessa nossa conversa é um pouco o olhar, né, que os pais precisam ter diante de nessa criação desses filhos, na conexão, né, na segurança que eles precisam transmitir nesse alicerce, né, que é fundamental. Eu acho que através disso, né, dessa compreensão que esses pais precisam ter, que a gente vai conseguir fortalecer muito esses laços, né? E nutrindo isso dentro desse ambiente familiar, né, nutrindo isso, a gente vai ter condições que essas crianças possam crescer bem, saudáveis e se tornar bons adultos, né? Bons adultos, né? O objetivo é esse. Esse é o objetivo, né? Vamos permitir, então, né, que possa ser um porto seguro para os nossos filhos, né? Porque, sendo isso, a gente vai ser um grande apoio para eles. E um apoio de acolhimento, de segurança, né, de transformação mesmo, para que eles possam se sentir seguros, né, e seguir a vida à frente bem. Né? Então... É que o objetivo é isso, né? Primeiro que algumas pessoas pensam em ter filho, mas também tem assim, já que você quer ter filho, então que esse filho seja melhor do que você foi. Sim, claro. Que seja um ser humaninho, né? Que consiga ser um adulto melhor. Mas para isso você também precisa ser uma pessoa melhor. Sim, você precisa aprender e ser essa referência, né? Se preparar para ser essa referência. E se não estar aberto para isso, aprender a fazer isso. Então, na terapia do infantil, a gente vai falar disso. Como que eu vou ficar aberto a isso? Eu vou fazer uma pergunta, se você não quiser responder, tudo bem. Mas eu sempre ouvi na faculdade que muitas vezes a criança em si não é o problema. O serzinho, sabe? Sim. Mesmo porque ele não dispõe de muitos recursos para ser um problema sozinho, né? Como é que é isso para você? Então, na verdade, o que acontece é que a criança ela acaba tendo sintomas. Então, não é que a família, não é que os pais ali, eles têm eles não têm, a família não tem problema, né? Claro que se inicia ali com os pais. Isso, tá né? bom? Então, se inicia com os pais. A criança acaba tendo sintomas. Então, assim, são pais que, de repente, eu dei o exemplo ali do agressivo, né? O pai agressivo. Mas a criança começa a apresentar sintomas. Eu falo que é um sintominha pulante, sabe? Um sintominha pulando. O difícil, muitas vezes, é os pais perceberem que parte deles tá também, lá. Né? Então, e por isso que a gente precisa cuidar. Então, os filhos também começam, né, começam a ter, né, esses sintomas, mas a família precisa ser cuidada, né? Hoje, antes da gente começar, eu estava conversando com a Mari, que eu não vejo a Mari há um tempo. Pandemia, né? Verdade. E a gente estava falando sobre os nossos filhos, que a gente também é mãe, né? É, isso mesmo. E não se enganem, gente. Não é porque a gente tem o estudo em si que isso torna a gente superior ou melhor. Que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Não sei como é que é pra você, mas quando eu vou numa festa infantil, quando as pessoas sabem que eu sou psicóloga, eu fico olhando para ver o que eu tô fazendo com eles. Né? Isso, analisando. Mas, fico olhando. Mas eu acho que a gente precisa manter a ideia de que, mesmo que a gente erre, a gente pode melhorar, entendeu? Sim, por isso que eu falo estar aberto. Isso. Né? Eu acho que eu sempre falo para os pais, eu acho que muito mais do que ser assertivo é de estar aberto. Porque errar, a gente vai errar. Todos nós vamos errar. Eu vou errar, você vai errar. Né? A gente erra toda hora, todo momento. Então, mas a gente precisa estar aberto para ouvir, para escutar, para filtrar. Né? Porque a gente vai ouvir coisa de todos os lugares. Né? E a gente precisa saber entender o que é que faz bem a gente e o que é que tem a ver com a nossa família, com a gente, com o nosso filho. Tá? Então, isso é importante. Você acha que as crianças são diferentes? Eu vejo, pelo menos os meus. O Theo, ele fala claramente, eu não gostei do que você falou. E aí eu nunca sei se essas crianças têm mais acesso a informações ou se sou eu que acabei induzindo a ele falar assim. Você acha que eles são mais espertinhos ou não? Mais espertos hoje, você do que a gente. Ah, com certeza.
Com toda certeza, né? Com toda certeza. Às vezes, assim, eu percebo pelo meu filho também, né? Assim, eles trazem assim, algumas coisas que eles vão aprendendo, que eles vão... Celular, não né? Celular, como eles são... Essa geração é uma geração que eles têm por intuição, né? Isso. Eles fazem o acesso... O né? dedo. Pela tecnologia, por isso, né? Pela própria... Por intuição mesmo. Então, eles são muito rápidos, muito ágeis. Às vezes, a gente precisa processar. A gente demora para processar. O que é que eles... Né, e a gente precisa, às vezes, se atualizar mesmo, né? Do que eles estão trazendo, né? Mas eu acho que é muito proveitoso, porque a gente aprende muito com eles. Muito. E um dia a gente vai ser essa geração, né, mais antiga. Sim. E eles que vão acabar assumindo e ter a ideia de que não é porque é criança que a gente não aprende com eles. Não, pelo contrário. Eu acho que, como terapeuta infantil, eu posso dizer que todos esses anos em contato com eles, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com eles. Acho que eu aprendi mais com eles do que eles comigo. Acho que eles falam cada coisa, né? É fantástico, né? Fantástico esse mundo. Quer concluir com alguma coisa? Não sei... Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei muito. Né? Não, imagina. Vou te fazer só 2 perguntas para a gente finalizar. Tá bom. O que você acha que você ainda não realizou na profissão de psicóloga que você acha que você ainda quer? Nossa, que pergunta difícil. Difícil falar, né? Eu acho que tanta coisa eu venho realizando, né? Eu acho que toda hora vem abrindo caminhos aí. Eu estou com novos projetos agora, né? Eu acho que uma das coisas que eu ainda gostaria ainda de realizar ainda de repente é voltar um pouco mais para o hospitalar, né? Que de repente é uma área que eu gosto muito. Não sei se ainda para o infantil dentro do hospitalar, mas é uma área que eu gosto bastante, né, trabalhar com isso. Mas, com toda certeza, é estar nesse meio, né, estar na ajuda com pessoas, né, na ajuda aí com esse público infantil, né, estar em clínica, né, que é um dos prazeres meus aí. Mais para frente, talvez eu entre um pouquinho mais aí estou estudando aí a possibilidade aí de algo de mais orientação, né? Talvez livrinho infantil, talvez eu traga alguma coisa aí de projetos diferentes nesse aspecto. E esse daí é o que você ainda não realizou. E o que você já realizou, que você fala, nossa, eu tenho muito orgulho disso que eu fiz na minha carreira como psicóloga. Eu acho que tudo. Eu acho que tudo que eu conquistei até aqui, eu acho que eu tenho muito orgulho do que eu conquistei. Então, foi tudo muito tudo feito com muito carinho, assim, muito respeito. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Não foi tudo lindo, maravilhoso. Claro que não, né? Precisou muita dedicação, né? Muito tempo de estudo, ainda é, né? Porque toma bastante a gente, né? A Bia sabe disso. Muito. Mas eu acho que assim, eu acho que o alicerce de hoje, né, o que eu passei lá, por exemplo, olhando para trás lá do educacional, eu acho que se eu não tivesse isso, você não ia... eu não sei se eu teria talvez essa riqueza de conhecimento que eu tenho hoje para essa turminha. Quando a Mari fala educacional, a Mari trabalhou em escola, tá, gente? Escola. Ela falava ali com as crianças mesmo. Ela eu tinha esse contato direto, Você começou muito nova, né? Muito nova. Comecei novinha mesmo, assim. 16? 16 anos comecei a trabalhar, né? Nesse contato com criança mesmo, né? De cuidadora, era assim tia, mesmo, né? Então, era muito gostoso, né? Ter essa troca. Então, a criança veio antes da psicologia, né? A criança veio antes, né? E assim, desde dos 3 meses aos 6 anos, né? Então, a gente vai falar em educação infantil. Bonitinhos, né? Isso mesmo. Mas muito obrigada, é maravilhosa. Não foi tão ruim, foi? Não. Não foi. Foi ótimo. Eu me comportei super. Não, você se comportou. Você foi boazinha comigo. Você topa vir?
Topo sim. A gente vê, lógico, a agenda, mas eu acho que a gente não abriu tudo que precisava. Não, perfeito, foi um prazer. Eu senti isso. Não, foi um prazer. Não? Não, foi um prazer vir para cá. Eu acho que é sempre gostoso trocar, né? Acho que você também tem aí boas coisas para ir perguntando e trazendo. Acho que você tem aí bons assuntos e enfim, estou por aqui disponível. Tá bom. Tá bom? Pessoal, foi o Pod Inspira. Deixa aí o comentário de vocês. Escreve se vocês querem alguma pergunta. Eu vou chamar a Mari de novo. Fica despreocupado. E, lógico, nos cortes também vai deixando os seus comentários. É isso. Se cuida. Beijão da Bia.